Olá pessoal, como estão vocês? Estão gostando do componente curricular? Eu organizei com muito carinho, esse debate sobre diversidade e relações étnico-raciais para vocês. Eu espero que vocês estejam acompanhando o roteiro de atividades, que vocês tenham assistido o vídeo, que evoca o planejamento do curso, esse vídeo que está logo no início, do ambiente virtual. Ele coloca aspectos assim importantíssimos, no desenvolvimento do nosso componente. Eu me chamo Antônio Matheus Soares, como vocês já sabem, e hoje eu vou falar mais um pouco sobre o eixo 1, que corresponde à trilha 1. O eixo 1 tem como foco cultura e identidade. Como vocês já sabem, o conceito de cultura ele é polissêmico. Ele é polissêmico e pode ser definido, conceituado, problematizado de diversas formas. A cultura atravessa a nossa vida. A cultura está associada a cultivo. Ele é oriundo de um termo latim chamado colere, que quer dizer cultivar, cuidar. Inclusive, se integra à videoteca desse componente um vídeo da Marilena Chauí, que ela responde o que é cultura. Essa categoria, essa palavra, esse modo de ser que atravessa o tempo, que atravessa o passado, o presente e indica o futuro. A primeira vez que o termo cultura foi mencionado foi no século XIX, por um antropólogo chamado de Edward Taylor. Edward Taylor, ele não é muito utilizado na antropologia crítica, porque ele tinha um pensamento positivista e linear da evolução social. Então, a sua construção conceitual está baseada na evolução social, que, por sua vez, nesse período, ele referenciava o evolucionismo de Darwin e o positivismo de Auguste Comte. É como se a dinâmica cultural ela fosse linear, como se a história fosse linear, como se a sociedade fosse um organismo. Então, assim, o Edward Taylor ele não é muito referenciado, mas é importante saber que a primeira vez que esse termo foi mencionado foi em 1877, no século XIX. Então, Edward Taylor foi o que primeiro mencionou essa categoria tão dinâmica, tão importante que atravessa a nossa vida, que é a cultura. O Levi Strauss ele parte do pressuposto que o surgimento da cultura acontece quando começa a se instituir regras e códigos morais na sociedade. Por exemplo, quando se tem a proibição do incesto, ou se tem uma reflexão proibitiva no incesto. Então, a partir desses elementos proibitivos, instituidores de regras e normas sociais para tentar conduzir o funcionamento da sociedade, a cultura ela tem o seu surgimento e, digamos assim, a sua força criadora e conceitual. Então, não há com exatidão, digamos assim, dados históricos que circunscrevam uma data. Desde que o homem é homem, a gente percebe que há uma produção cultural. Desde do surgimento das relações humanas, desde o homem das cavernas, do Neolítico, a gente percebe que há rastros culturais, históricos, as fósseis, a descoberta da escrita com hieroglifo, que obviamente é uma consequência da própria evolução desse homem das cavernas, que ao descobrir o fogo instaura uma nova relação entre o homem e a natureza. Então a cultura está presente na condição humana. Eu disse isso no vídeo anterior, no vídeo que eu apresento o plano de aprendizagem, o plano de ensino de vocês. Então é importante vocês sempre associarem cultura como algo que faz parte da condição humana. O Edward Taylor ele foi o primeiro a mencionar em 1877 e para alguns teóricos do século XX a cultura está associada a códigos, a normas,
a comportamento, a interlocuções com a vida social. Hoje eu gostaria de refletir sobre as categorizações que se instituem através da cultura. Muitas vezes a gente parte do pressuposto que ter cultura é ter conhecimento, ter cultura é ter habilidades específicas, né? Tem um texto do Roberto da Mata, que é o primeiro texto, né, desse componente curricular, que ele pergunta, ele questiona: Maria tem cultura? Né? A cultura de João é superior do que a cultura de Maria. Não, Maria não tem cultura. Ele faz esse jogo problematizador para questionar o que é cultura, como é que a cultura classifica as pessoas, né? A cultura popular, a cultura erudita, o que é isso? Na verdade, é uma sociedade que se hierarquiza comportamentos, se hierarquiza também lógicas de poder e de dominação. Então a cultura ela é capturada por essas lógicas e muitas vezes serve para classificar determinados tipos de comportamento. Então quando a gente fala cultura popular, aquela cultura que se institui, que expressa o comportamento de dada classe social. E muitas vezes é desvalorizado. As pessoas das classes que tiveram acesso à produção científica, do conhecimento, aqueles que se consideram os produtores da ciência erudita, ou melhor, da cultura erudita, eles tentam menosprezar e criar uma hierarquização, quando na verdade não existe isso. Qualquer prática cultural, qualquer prática humana deve ser compreendido como cultura. Desde a música erudita, a música clássica, como o funk, como a rocha, são práticas culturais. Elas emanam do comportamento humano, das práticas coletivas e devem ser levadas em consideração. Então, quando alguém questiona, fulano não tem cultura, isso aí é uma fala estigmatizadora e classificadora da cultura. A cultura não tem classificação, por mais que tentemos circunscrever a determinados comportamentos, ela não tem. A cultura ela se expressa na arte, na nossa linguagem, no nosso comportamento social, no nosso dia a dia doméstico, ela está presente na nossa forma de nos vestir, na nossa forma de nos alimentar, na nossa forma de sentir prazer. Então a cultura, além de atravessar o tempo, ela atravessa as nossas relações sociais, atravessa os nossos desejos. A cultura ela se institui também no âmbito simbólico, no âmbito da fé, no âmbito das crenças, no âmbito religioso. A cultura ela não é apenas aquela produção da academia, da universidade, das escolas. Pelo contrário, a cultura ela se institui através de um construto diversificado, e que deve ser considerado em igual proporção. A cultura não pode ser utilizada para sobrepor classes, não pode ser utilizada para sobrepor comportamentos coletivos, pessoas, até porque nós, brasileiros, somos vítimas. Somos vítimas de um processo colonizador, eurocentrado, eurocêntrico e que tenta estigmatizar e diluir os processos que aqui constituíram e fizeram parte do processo de formação da sociedade brasileira. Então, assim, a nossa cultura, ela é vítima de um processo de hierarquização cultural, sobretudo oriundo do pensamento eurocêntrico em relação ao mundo. Os norte-americanos também, eles tentam, de certa forma, subestimar, hierarquizar, ranquear a cultura. Então, no âmbito dessa diversidade cultural, é importante refletir, como é que a cultura se apresenta na sua vida, no seu cotidiano? Como é que ela transita no seu cotidiano? Como ela transita no seu cotidiano na perspectiva do Michel Desserteau. Tem um texto também que fala sobre esse cotidiano, sobre o modo de viver, o modo de vida que está presente em nossas lógicas e nas nossas relações com o outro. Relação com o outro e consigo próprio. Então a cultura ela atravessa. A Marilena Chauí, no vídeo, que faz parte aqui do nosso componente curricular, inclusive eu coloco ele como sinalizador de problematização, ela fala que a cultura ela ameniza a ausência. E ela ameniza a ausência porque ela habita na memória também, nas lembranças, na memória afetiva, na nostalgia. Então é importante perceber como é dinâmico, como é pluriconceitual a cultura. Ela transita em diversos espaços, certo? Então tivemos aí o Roberto da Mata,
com a questão Maria não tem cultura, né? Temos aí esse vídeo que quem não assistiu, por favor, assista, em que a Marina Chauí, ela, de forma enfática, ela disse que a cultura, né, oriunda dessa palavra do latim colere, ela está associada a cuidar, né? Então, obviamente que esse conceito não circunscreve a dinâmica da cultura, mas é importante termos ele como referência, né? Uma questão interessante, um marcador histórico fabuloso, né? E sobretudo para a discussão da antropologia, é a mudança, né, que se teve no século XV e XVI com a diluição da força do teocentrismo e o início da lógica antropocêntrica, do antropocentrismo, né? Na mudança do modo de produção, né? Ou no processo de mudança, né, do sistema feudal para o sistema mercantil, que deu origem ao sistema capitalista, a gente percebe que houve a diluição da força teocêntrica. Antes se utilizava Deus para explicar todas as coisas, todas as dimensões da vida, todos os nossos problemas. Então, assim, a visão teocêntrica, que existe ainda, né, mas ela começou a ser diluída quando se percebeu que, na lógica criador-criatura, né, a criatura de Deus, o homem, ele também é produtor de cultura, de conhecimento. Então você tem aí a perspectiva antropocêntrica, em que o homem é o centro, né, das relações produtivas, né, no que se refere tanto à sua produção enquanto homem-labor, né, homem do trabalho, como também na produção do conhecimento e na produção das práticas culturais. No âmbito da cultura, há uma outra categoria muito importante, que é a categoria da identidade. Inclusive, em 2011, 2012, eu coordenei um conjunto de livros, uma coleção de livros em escolas em Salvador, e o primeiro livro, né, livros interdisciplinares, foi esse aqui, Identidade. O livro Identidade, na perspectiva de se discutir o nacionalismo, os estereótipos, a representação, a miscigenação e a cultura. Olha, manda mensagem lá para o fórum, que eu mando uma cópia em PDF para vocês, certo? Então, o que vem ser identidade? Identidade é uma categoria dinâmica, né? Somos constituídos de identidades, são múltiplas, né? A identidade cívica, a sua identidade oficial, não é circunscrita ao seu nome apenas, né? Então, digamos, Tiago Pereira da Silva. Então, a identidade civil, o nome dele é esse, mas há outras identidades, identidade étnica, racial, orientação sexual, que também é um ingrediente da identidade, né? A identidade, ela também se altera a depender do momento da vida que você está. Quando você é criança, você tem uma identidade, porque a identidade é uma forma de representação. E essa representação, ela guarda relação com o momento histórico, né? Então, a identidade associada à fase infantil, à adolescência e juventude, à fase adulta, né? À terceira idade. Então, observe que a identidade, ela cruza o cronos também, cruza a nossa relação com o tempo. Mas se você falar assim, professor, tenta aí conceituar, né, o que é identidade, até porque temos múltiplas identidades, né, na pós-modernidade. O que é identidade? Identidade é aquilo que nos define a partir da diferença. Quando você diz assim, eu sou brasileiro, automaticamente você livra algum tipo de representação com o chinês. Então, quando você diz eu sou brasileiro, você está dizendo que você pertence a um coletivo identitário, né, do Brasil, né? Então, quando você fala assim, eu sou das religiões de matrizes africanas, quando você diz isso, automaticamente você dá indício de que você não é de uma igreja neopentecostal. E o inverso também. Ou seja, a identidade, ela se comporta de uma forma dinâmica e ela se pauta através da diferença. Quando você diz assim, eu sou da esquerda, né, você já dá indícios que você não é da direita. Então, nessa lógica da diferença, você vai constituindo a sua identidade para além do seu nome, para além da sua linhagem genealógica familiar. Então, a identidade é que nos define no mundo. E o interessante é que no âmbito da diversidade, ninguém é igual.
Todos nós temos as nossas singularidades, todos nós temos a nossa beleza identitária, todos nós temos a nossa linguagem, o nosso sotaque, a nossa forma de falar, a nossa performatividade é essencial. E a identidade atravessa isto, né? Na psicanálise, o Lacan ele parte do pressuposto que a identidade começa a ser constituída logo na tenridade. Quando você sai do ventre materno, para as pessoas que, né, vieram do ventre materno, eu acredito que todos nós viemos do ventre materno, né? Mas para o vídeo não ficar atemporal, porque daqui a uns 20, 30 anos a gente não sabe como é que vai ser, né? Do jeito que a tecnologia tem se instituído. Mas ao sair do ventre materno e ao chegar no berço da casa, né, para todos aqueles que tiveram direitos a ter uma casa e um berço, a gente começa a ser constituído por identidades. A gente recebe um nome, a gente recebe um sexo, né? Se você é homem, você vai ter um roteiro, né, para a sua vida. Se você vai ter mulher também, né? Então observe que esses tipos de roteiro hoje são pautas de debate e de discussão. Essa coisa de homem gostar de azul, mulher gostar de rosa, homem ele deve ser preparado para tais profissões e mulheres para outras profissões, isso está super fora de moda, mas isso por algum tempo, né, e em alguns âmbitos conservadores ainda centralizam o início do construto da identidade. Então, para Lacan, a identidade ela começa a ser constituída quando temos ciúme, né? A nossa relação com a vida doméstica e quando a gente começa a ter ciúme. Então, as famílias que têm um filho só, o processo de constituição da sua identidade é uma constituição um pouco restrita. Quando tem o segundo filho, o filho primogênito ele começa a ter ciúme do outro, porque a mãe não é mais só minha, o pai não é só mais meu, apenas meu, né? Assim, não, ou seja, os elementos da família, né, as pessoas da família não são mais, digamos assim, apenas orientadas pela relação de parentesco àquele filho. Aí você começa a perceber que a mãe não é só minha, o brinquedo também não é só meu, eu tenho que dividir. Então você começa a desenvolver um senso, né, de que você é diferente do outro e que o outro tem, assim como você, um conjunto de direitos no âmbito doméstico. Então, para o Lacan, ele começa a perceber o processo de construção de identidade no âmbito doméstico. Quando esse filho, né, esses filhos, ou quando nós, na tenra idade, né, na fase das séries iniciais do processo de alfabetização, quando saímos da casa, da nossa casa, do nosso lar, e vamos para a escola, a gente percebe que na escola, né, nesses primeiros contatos com a escola, porque a escola, segundo Durkheim, é a segunda instituição basilar da vida social, basiladora mesmo da vida social. Quando a gente sai do eixo familiar, da segurança, de que tudo é meu e que eu sou obrigado a compartilhar com o meu irmão, mesmo assim o cenário é um cenário micro, e vamos para a escola, quando chegamos na escola, nossa, são coleguinhas diferentes, professoras diferentes, há uma dimensão na escola grandiosa, tendo em visto a dimensão das curiosidades e dos acessos dados à criança na tenra idade, né, ou nesse processo de crescimento. Então, o Lacan parte do pressuposto que na idade infantil nós temos a formação social da mente, isso é Vygotsky, né, a formação social da mente, e a partir daí os primeiros basiladores, né, as primeiras diretrizes, o primeiro viés da construção identitária é dado nesse momento, né, no momento que você digamos assim, acaba assimilando processos sócio-históricos e culturais, né, dos seus familiares. E depois percebe na escola que há outros núcleos, outros arranjos societais. Então isso é muito importante, né, nesse processo de formação identitária. Então a identidade é esse construto dinâmico, né, quando a gente vai para as séries subsequentes, chegamos no mundo do trabalho, ou chegamos no mundo acadêmico, a gente percebe também. No momento que a gente começa a lidar com a diferença, a gente começa a ter noção das nossas singularidades, né? A gente começa a ter noção das nossas singularidades e começa a perceber que é importante afirmar uma identidade. Mas o que muitos devem saber é que a identidade Gabriela, aquela que diz, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu sou assim, ninguém muda, isso não existe. As pessoas estão sempre em processo de mudança. Como diz Paulo Freire, o homem é um sujeito inacabado, e é mesmo,
né? O Heráclito, quando faz a metáfora ao rio, o homem ao entrar no rio na segunda vez, o rio não é mais o mesmo e o homem não é mais o mesmo, ele faz parte desse processo de mutação, de transformação e de mudança, certo? Então, observem que os textos que está lá, né, na biblioteca virtual de vocês, e eu coloco também aqui na trilha 1, alguns textos direcionados a esse debate. Temos não só o Roberto da Mata, temos não só o vídeo da Marilena Chauí, temos também um livro importantíssimo do Clifford Geertz, né, que ele fala sobre as interpretações culturais, as múltiplas versões de cultura e como é que se dá isso. Então escolha um capítulo do livro, dê uma lida, que é importante isso. Eu sei que estou falando aqui com pessoas amantes da matemática, né, e geralmente as pessoas das ciências exatas eles se travam para esse debate, mas não é o caso de vocês. A gente tem que estar estimulando a vocês perceberem que a dimensão cultural é importante até para desenvolver as habilidades do pensamento das exatas, certo? Nesse eixo, discutimos um pouco cultura, na verdade problematizamos, eu coloquei uma série de categorias e de elementos aí para vocês, falamos também da identidade, né? E aí vocês podem falar assim, você falou da identidade individual, e a identidade nacional? Né? E a identidade coletiva? Né? A identidade como um processo de interação, ela está sempre a se constituir. Então, o polo da identidade individual, ela vai estar sempre instituída em identidade coletiva. A identidade coletiva, quando é acionada, você fala assim, eu sou baiano, né? Sou brasileiro, moro em tal bairro, né? E em nossa cultura a gente tem muito, tem uma coisa meio do pronome possessivo, né? Minha rua, meu bairro, minha cidade, meu município. Então isso aciona um pertencimento a determinadas identidades coletivas. No âmbito étnico-racial, quando você fala assim, eu sou preto, eu sou negro, né, eu faço parte de uma comunidade quilombola, né, você aciona também uma identidade coletiva. Quando você diz que você é da esquerda ou diz que você é da direita, você está acionando um conjunto de elementos que une esse conjunto de pessoas por uma ideologia, né, ou por um conjunto de princípios, ou por um conjunto de ideias, por uma ideologia mesmo. Então a identidade coletiva orbita nessa dimensão. Eu já vou finalizar, eu solicito que vocês não esqueçam das atividades. Nessa trilha temos atividade 1 e 2, né? Então, assim, cada trilha terão 2 atividades. Então, vocês tentem se organizar, são atividades muito fáceis, é só para tentar sedimentar o conhecimento que estamos produzindo aqui. Um grande abraço e eu espero que vocês estejam tendo um bom proveito desse debate, que é tão importante para a nossa vida e para o nosso exercício profissional. Um abraço.